Dentro da clínica médica, uma das enfermidades e uma das grandes áreas que mais acomete pacientes é aquela área que, na maioria das vezes, não conseguimos achar o culpado daquela manifestação clínica no paciente. Eu estou falando, é claro, da reumatologia. Essa área da medicina que tem uma vasta gama de doenças e uma vasta gama de sintomatologias clínicas. E hoje, especialmente dentro da reumatologia, nós iremos falar sobre as vasculites, mais especificamente sobre a arterite temporal. Se você se interessa nesse tema, fica comigo que logo após a vinheta eu te explico. Olá, fisiologistas, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui de novo, trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez, pessoal, um vídeo sobre reumatologia, sobre arterites temporal. Então, eu vou deixar um recado para vocês antes de começarmos. Se você gostou desse vídeo, se te interessa, se você quer que eu traga mais vídeo para vocês, deixa um like aqui nesse vídeo, compartilhe no grupo, no seu grupo lá dos colegas, compartilhe com seus amigos, porque vai me ajudar e eu tenho certeza que de alguma forma eu vou te ajudar e vou ajudar o seu colega também. Então, vamos começar. Pessoal, antes de nós falarmos especificamente sobre a arterite temporal, nós temos que saber que em que grupo elas se encontram. E, obviamente, a arterite é um vaso sanguíneo. Então, ela se encontra dentro do que nós chamamos da reumatologia das vasculites. São as inflamações dos vasos sanguíneos. Ainda não se sabe ao certo o mecanismo fisiopatológico que ocorre às vasculites. Começa daquele mesmo estilo, um paciente predisposto à sua genética, ele é exposto a algum gatilho e acaba que, de uma forma direta ou indiretamente, a sua imunidade é ativada contra os antígenos ali que apresenta nos vasos sanguíneos. Essa é a base, o que a gente chama de protótipo dentro das vasculites. E vasculites, no final das contas, significa inflamação dos vasos, bem simples. E as vasculites, elas são classificadas porque nossos vasos do nosso corpo existem vários tamanhos, existem as artérias, as arteríolas, as vênulas, as veias. E a vasculite em si, ela, a modo didático, ela é classificada de acordo com o calibre desse vaso. Então, a gente divide as vasculites em vasculites de grande calibre, de mediano calibre e de pequeno calibre. Hoje, nós vamos falar de uma patologia específica, que é a arterite temporal. E dentro dessa classificação, ela se encontra dentro das vasculites que acometem grandes vasos. Dentro dessa classificação dos grandes vasos se encontram a arterite temporal, que vamos falar hoje, e a arterite de Takayasu, certo? Hoje nós vamos falar sobre a arterite temporal. Bom, e falando especificamente agora da arterite temporal, ela é uma vasculite que acomete grandes vasos. Ela também é chamada, pessoal, de arterite craniana. A gente já vai entender o porquê disso. Pessoal, a arterite temporal, ela não tem um fenômeno fisiopatológico desenhado ainda. É aquilo que nós falamos. É um paciente que tem uma predisposição genética em que, por algum motivo, ao decorrer da sua vida, ela se expôs a algum gatilho imunológico que fez desenvolver essa arterite em específico. Vamos falar um pouquinho da população na qual é acometida nessa doença. Pessoal, a arterite temporal ou arterite craniana, ela principalmente acomete, dentro da reumatologia no geral, existem algumas exceções, acomete as mulheres. Na arterite temporal, principalmente mulheres mais velhas, mulheres entre 50, 60 e 70 anos. Então, não significa que mulheres mais jovens não possam ter arterite temporal. Não.
mas que no geral nós devemos ter um pouquinho mais de alerta nessas pacientes idosas. E como eu mencionei para vocês, a arterite temporal se encontra dentro dessa classificação de grandes vasos, né? Mas especificamente ela é uma vasculite muito fácil de ser entendida. Quais grandes vasos ela geralmente acomete? Pessoal, a arterite temporal, ela costuma acometer os vasos maiores do cajado aórtico e as suas ramificações que sobem aqui para a nossa cabeça, principalmente os vasos da carótida externa e suas ramificações. Então, as manifestações clínicas dessas pacientes vão ser principalmente focado aqui na região da cabeça e na região da face. Então, a gente tem que lembrar, basicamente, a anatomia ali, para a gente entender a sintomatologia. Então, a gente tem, eu vou colocar algum desenho aqui para vocês. Nós temos aqui, pessoal, a aorta sendo formada com o seu cajado e os 3 ramos. Um dos seus ramos é a carótida externa e ela traz vários ramos aqui para a face, incluindo a maxilar, a artéria maxilar, a artéria oftálmica, a artéria temporal. E é aí que o processo inflamatório, já que é uma vasculite, vai se concentrar. E fica muito fácil entender a manifestação clínica que nós iremos mencionar agora. Pessoal, a arterite temporal, ela tem esse nome justamente porque a principal manifestação clínica é acometer a artéria temporal, a artéria que se encontra aqui nessa região temporal. Logo, a principal manifestação clínica desse paciente será a cefaleia, uma cefaleia pulsátil que inflama a artéria temporal e que incluso nós somos capazes de palpar a artéria temporal de tão inflamada que ela se encontra. Essa manifestação clínica é muito frequente, em mais de 60% das pacientes nós encontramos essa manifestação clínica, a cefaleia. Agora um adendo, pessoal, nós temos que deixar as nossas manifestações clínicas cada vez mais sensível. E como que nós vamos pensar nisso? Nós vamos pensar naquelas pacientes mais idosas que vai nos referir que nunca teve enxaqueca. Doutor, eu não costumo ter dor de cabeça e agora estou tendo. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma ramificação, um afunilamento do diagnóstico diferencial mais preciso em relação a essa patologia. Então, resumindo, é uma cefaleia de recente aparição. A próxima manifestação clínica, em que os livros quase que chamam de patognomônica, é a claudicação mandibular. O que seria isso, pessoal? Como eu mencionei para vocês, a arterite temporal ela vai pegar esses vasos que vão se ramificar para a face. E existem vasos que vão para a região aqui da mandíbula, pessoal, mandíbula e maxilar. Então, vai inflamar esses vasos da mandíbula e maxilar, consequentemente vai causar obviamente, uma inflamação, quem sabe até uma isquemia. E a paciente vai referir que quando está se alimentando, ou uma alimentação um pouco mais pesada, uma carne, por exemplo, ela começa a sentir um formigamento, começa a sentir uma dor e não consegue mastigar esse alimento. Ela deve esperar um pouco para ir ter uma descansada nesses músculos que estão claudicando e aí sim ela consegue se alimentar, ela consegue voltar a mastigar. Então essa é a claudicação mandibular, que os livros falam que é uma manifestação quase que patognomônica dessa enfermidade. Pessoal, os livros referem também que nós tenhamos nessa parte aqui, junto com a artéria temporal, que muitas pessoas e muitas mulheres enfermas, elas sentem uma hipersensibilidade no escalpo. O que isso significa? Ela sente uma sensibilidade quando for se pentear. Quando a paciente vai pentear o cabelo, ela sente uma dor muito desconfortável. Isso é devido às ramificações aqui da região da cabeça, do couro cabeludo, principalmente. Agora, pessoal, nós temos que nos atentar a uma manifestação clínica
muito importante e há uma complicação da arterite temporal, que é, pessoal, a amaurose, ou seja, a perca repentina da visão. Isso é uma complicação grave, que, logicamente, como nós temos a carótida externa e carótida interna, nós teremos ramificações para a artéria oftálmica, artérias ciliadas, e que essa inflamação generalizada dessas artérias vão prejudicar a irrigação dos olhos. E essa paciente ela pode referir, ademais da dor de cabeça, ademais da manifestação aqui do escalpo, nós vamos ter também referindo da perda repentina da visão. Essa perda da visão pode ser reversível se diagnosticada precocemente, mas também pode ser irreversível se nós não nos atentamos para esse diagnóstico. Claro, pessoal, nós falamos de uma vasculite, uma inflamação. A parte dessas manifestações clínicas mais específicas, nós teremos as manifestações clínicas sistêmicas, como febre, anorexia, perda de peso. Nós teremos todas essas manifestações que nos indicam uma inflamação sistêmica. Muito bem. Falaremos agora, pessoal, do diagnóstico. Pessoal, o diagnóstico, ele pode ser clínico, mas nós precisamos de auxílios de imagem e principalmente o padrão ouro é a biópsia. Não tem jeito. Nós vamos ter que fazer uma incisão aqui e tirar e extrair um pedaço da artéria temporal para nós biopsiar. Ali nós veremos padrões inflamatórios de células gigantes. No entanto, com esse padrão de células gigantes, também há um outro nome que se dá à arterite temporal. A arterite temporal, a arterite craniana ou a arterite de células gigantes. Porque na biópsia nós vamos ver células gigantes infiltradas na artéria temporal. Claro, pessoal, isso não é de rotina. Nós podemos lançar mão também, principalmente, de um ecodoppler, que vai mostrar uma falha do fluxo sanguíneo. Esse é mais utilizado do que fazer uma biópsia da artéria temporal, porque não é muito disponível. Claro, além desses diagnósticos de certeza, nós também vamos ter, principalmente, uma velocidade de eritrosedimentação aumentada, maior do que 50, significando um processo inflamatório intenso. Nós vamos ter também, por um processo inflamatório, anemia normo-normo, nós podemos ter leucocitose, mas o que nós temos que se atentar principalmente é ao VHS dessa paciente. E o tratamento? Pessoal, o tratamento, e o livro é bem pragmático a isso, o tratamento, pessoal, é glicocorticoides, é corticoide, principalmente prednisona. E o livro diz bem assim, é uma resposta dramática, que se nós suspeitarmos de arterite temporal e se nós formos biopsiar, não é para esperar a resposta da nossa biópsia, chegar ao resultado da nossa biópsia, é para nós iniciarmos imediatamente com corticoide. Lembrando que essa paciente pode perder a visão esperando o resultado da biópsia. Então a gente pode tratar com corticoide mesmo antes da resposta. Lembrando, o livro nos diz que é uma resposta dramática ao corticoide, que inclusive serve para diagnóstico diferencial, que se nós temos uma paciente com suspeita de arterite temporal, nós dermos o corticoide e até em 72 horas não melhorar a sua manifestação clínica, que é praticamente nós excluirmos o diagnóstico de arterite temporal, porque a resposta é dramática ao corticoide. A paciente tende a responder muito bem ao corticoide. E como diagnóstico diferencial, nós temos que diagnosticar, temos que excluir outras manifestações clínicas, outras vasculites que podem se assemelhar a essa. Como, por exemplo, a outra doença que falaremos nos próximos vídeos, que é a arterite de Takayasu. Então a gente sempre vai, como diagnóstico diferencial, ver outras vasculites que podem ter uma manifestação clínica mais ou menos semelhante a essa. Então é isso, pessoal. Finalizando o vídeo com um resumo breve. A arterite de células gigantes, ou a arterite temporal, ou a arterite craniana, ela é principalmente acometida de mulheres mais velhas.
ela é idiopática. Nós temos uma manifestação mais focalizada na cabeça devido a ter os maiores calibres de vasos nela, entre elas a claudicação mandibular, a cefaleia de início recente e principalmente a perda da visão. Diagnóstico, biópsia padrão ouro, podemos lançar mão também de ultrassonografia com Doppler, tratamento dramático a corticoide. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, pessoal. Não esqueça o seu gostei aqui embaixo, pessoal, que vai me dizer se vocês estão gostando desses vídeos. Compartilhe com o seu colega, porque como eu já disse, vai me ajudar e vai ajudar o seu colega, com certeza. É isso, eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau e fui!